palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 28, versículo 16 até o 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Podemos assentar, meus queridos? Meus irmãos, eu quero nesta noite trazer uma mensagem sobre a ressurreição de Jesus, porque nós precisamos entender tudo o que acontece no meio da congregação, ou no meio das atividades religiosas. Não é só no meio da congregação, aonde nós estamos inseridos. Quando é transmitido alguma mensagem, algo de cunho religioso, nós temos que ter a vara de medir, ou a régua de medir, que é a palavra de Deus, para ver se aquilo que está acontecendo, que está sendo dito, aquele fenômeno que está acontecendo, se tem base nas Escrituras. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39: examinai as Escrituras e cuidai de ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então a régua de medir é a palavra de Deus. Nós precisamos atentar, principalmente nesses dias que antecedem a volta do Senhor, que tem algo que está acontecendo muito: fenômenos religiosos antibíblicos, fora daquilo que Jesus ensinou. Por exemplo, há uma diferença entre respeitar e concordar. Nós estamos vivendo um período tão difícil, até para você ter uma opinião própria, está complicado. No Brasil hoje estão querendo criminalizar a opinião. Opinião, ela diverge, né? Agora, aonde nós vamos ter uma harmonia na opinião? Aonde tem algo que vai trazer ali a concordância. Por exemplo, na engenharia existe a discordância dos engenheiros, mas aí eles têm um projeto que vai dizer assim: olha, você tem que fazer desse jeito. O projeto é a régua de medir para acabar com a discussão, para acabar com a divergência. Isso acontece em outras áreas da ciência, na psicologia, na ciência médica, né? Até mesmo na teologia acontece alguma divergência, mas a palavra de Deus, irmão, ela não deixa erro. Desde que nós observamos a questão contextual, né? A questão cultural e as evidências, nós vamos ver a veracidade daquilo que nós estamos recebendo como bênção de Deus para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor, ela veio para trazer o quê? Bênção. Ela veio para trazer as pessoas de volta para Deus. E a ressurreição, irmãos, ela é um dos principais pilares do cristianismo. Por quê? Existem várias religiões que o seu líder maior morreu e está no túmulo até hoje. Exemplo: o espiritismo kardecista. Qual que é a base doutrinária dele? O Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Kardec. E Kardec morreu e está enterrado lá na cidade de Lyon, na França. E o seu túmulo está lá. Se nós formos na França, chegarmos no cemitério lá em Lyon, que é uma das cidades da França, nós vamos chegar e vamos ver lá: aqui jaz o restos mortais de Allan Kardec. E assim também Gautama, que é o líder do budismo. Se nós formos na Índia, nós vamos lá aonde está o resto mortais de Gautama.
um homem que foi um príncipe indiano, que doou toda a sua fortuna para os pobres e fundou o budismo, que não é religião. Eles falam que o budismo é uma filosofia de vida, mas tem os seus pilares em Gautama. Mas Gautama morreu e está lá no túmulo na Índia. Se nós formos também em Meca, na Arábia Saudita, nós vamos ver lá o túmulo de Maomé, que é um dos pilares do islamismo. Lá está o resto mortais dele, de Maomé. Mas nós, meus queridos, como cristãos, como servos do Senhor, temos a nossa base doutrinária, os pilares da nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se nós formos em Jerusalém, lá naquele túmulo na rocha, e chegar lá, nós vamos ver aquilo vazio, não tem mais uma pedra naquele túmulo, escrito: Ele não está aqui porque já ressuscitou. Bendito é o nome do Senhor. Porque o nosso Cristo, Ele não está morto. Esse Cristo na cruz, Ele é um Cristo fracassado. Porque a cruz, irmãos, ela mostra desprezo. A cruz mostra uma ignomínia, uma fraqueza. Jesus morreu na cruz como oferta de Deus para perdoar o pecado da humanidade. Ali Ele estava levando sobre si todos os nossos pecados, como diz Isaías no capítulo 53, versículo 4. Ele estava como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu sua boca. Sabe por quê? Porque ele estava cumprindo um propósito de Deus, de ser massacrado, de ser humilhado, para perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões. E o profeta Isaías diz que pelas suas feridas nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Bendito seja o nome do Senhor. Mas através da ressurreição, o Senhor Jesus, meus queridos, Ele nos justifica. Ele agora nos apresenta até a Deus. Hoje tem esperança para esta humanidade pecadora. Tem esperança para o mais vil pecador, para as pessoas terríveis. Por quê? Porque Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Jesus trouxe aquela justiça do céu para pegar as imperfeições da terra e levar até o céu, para nos apresentar perante o Senhor. Hoje nós temos um advogado junto ao Pai. Se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, como o apóstolo João disse na sua epístola. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, nós temos um advogado perante o Pai, a qual é Jesus Cristo, o Filho de Deus, para perdoar os nossos pecados. E a ressurreição, ela muda isso. Por quê? Eu quero que você entenda. Mateus, irmãos, ele escreve a sua epístola para o povo judeu. E uma das suas principais preocupações é mostrar que Jesus é o Messias prometido para o povo de Israel. Que Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E ele então enfatiza isso. Ali, quando acontece a ressurreição, nós temos que entender qual é o impacto disso na vida dos discípulos, na vida daquelas mulheres que foram lá, que foram privilegiadas, que foram as primeiras a receber a notícia da ressurreição e também as primeiras que viram Jesus ressurreto. E depois elas recebem uma ordem para ir divulgar isso para os discípulos lá na Galileia, porque o Senhor ia encontrar com eles lá. E qual é o impacto disso na vida dessas mulheres? Qual é o impacto disso na vida dos discípulos? Qual é o impacto disso na vida das religiosidades da época, que eram os sumos sacerdotes e os fariseus, e Pilatos também, e o povo em geral? Qual é o impacto disso na vida desse povo? Porque aqui em Mateus capítulo 28, nós vemos a descrição disso. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui, irmãos, o privilégio dessas mulheres. Mateus capítulo de número 27, no versículo de número espera um pouquinho, eu vou achar aqui, irmãos. Ou seja, essas mulheres viram o momento que Jesus estava sendo crucificado, as duas Marias. Elas viram isso. Elas viram a covardia que Jesus estava passando naquele momento. E outra coisa, elas viram todo o fenômeno que aconteceu ali, ou seja, aquela escuridão naquela localidade, aquele grande terremoto. Depois ela viu um homem chamado José de Arimateia, que
pegou o corpo de Jesus e colocou naquele túmulo novo na rocha. Elas acompanharam isso. Está aqui em Mateus capítulo 27, no versículo de número 61, diz assim: estava ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas defronte do sepulcro. Ou seja, na hora que José de Arimateia colocou o corpo de Jesus naquele túmulo, essas mulheres estavam de longe acompanhando isso. E mais um pouquinho para trás, se você for ler os outros versículos, você vai ver também que ela acompanhou aquele momento que Jesus foi crucificado, que Jesus foi humilhado perante os soldados romanos. Então essas mulheres estavam acompanhando, estavam atentas naquilo ali. Agora, se você for ler Mateus capítulo de número 28, no capítulo 1, você vai ver que no primeiro, ou seja, na manhã seguinte, no primeiro dia da semana, essas mulheres já vão no túmulo para oferecer as especiarias conforme o ritual cerimonial da lei, para ungir o corpo do Senhor. E quando elas chegam ali, elas vêem duas coisas interessantes. Primeiro, o túmulo vazio. Diga comigo assim: túmulo vazio. Preste atenção: túmulo vazio. Em segundo lugar, havia um anjo assentado em cima da pedra, a qual perguntou para elas assim: por que vocês estão buscando o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou como ele tinha dito. Então essas mulheres recebem a notícia da ressurreição através do anjo do Senhor, da ressurreição de Jesus. Irmãos, a Bíblia é muito profunda. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Quem que anunciou que Jesus ia nascer? Foi o anjo. O anjo Gabriel chegou, falou com Maria: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito é o fruto do teu ventre. E essa mulher ficou espantada com a saudação que ela recebeu. O anjo anunciou para ela, e ela entendeu que ela estava recebendo de algo de Deus. Era o cumprimento das promessas na vida dela. E agora o anjo anuncia de antemão a ressurreição. Então presta atenção: o anjo anuncia o nascimento e o anjo anuncia o quê? A ressurreição de Jesus. Depois que ela recebe essa notícia, o anjo fala: vai aos seus irmãos que estão na Galileia e contai para eles. Essas mulheres saíram dali alegres com aquela notícia. Elas mudaram a sua maneira de enxergar. Elas viram que Jesus realmente era o Messias prometido para o povo de Israel. Era realmente Deus conosco, o Emanuel. Irmãos, esse era o impacto na vida dessas mulheres. Agora, também temos que entender qual que era o impacto na vida dos soldados. Por quê? Mateus capítulo 28, versículo 11 até o 15, após Jesus ser colocado naquele túmulo por José de Arimateia, os sumos sacerdotes e os fariseus procuram Pilatos. Fala assim: olha, esse enganador, vivendo, disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Então nós queremos pedir a vocês autorização para colocar soldados na porta do túmulo, para que não aconteça que os seus discípulos venham de noite, roubam o seu corpo e se divulgue entre o povo que ele ressuscitou. Pilatos diz: olha, vocês têm os soldados, fazer como vocês quiserem. E no versículo 15 diz assim, irmãos, que eles, ou seja, antes do versículo 15, que eles foram lá, colocaram um selo. Esse selo era um selo romano na porta daquele túmulo e ficaram ali vigiando. Mas na hora que o anjo remove a pedra, eles viram isso e ficaram com medo, ficaram como mortos. As mulheres que viram Jesus ficaram alegres, e os soldados que estavam na porta do túmulo ficaram como mortos, com medo. Olha o impacto: vida e morte. O impacto de duplo sentido: vitória e derrota. Vitória para aqueles que creem, aqueles que estão firmes na presença do Senhor, mas derrota para aqueles que não acreditam na palavra de Deus, para aquele que quer invalidar a palavra do Senhor. Depois disso, essas mulheres foram até os discípulos, contaram para eles que Jesus tinha ressuscitado. Mas antes disso, quando elas chegam na Galileia, elas têm um encontro com Jesus. Jesus fala com elas assim, Jesus aparece para elas, mostra suas mãos, mostra o seu lado furado, e elas então têm
a certeza, a convicção que Jesus estava vivo. E Jesus mandou novamente: vai lá e fala para os meus discípulos que eu ressuscitei. E elas então vai lá contar para eles, mas agora com uma nova visão da situação. Mas os soldados que estavam ali naquela porta ficaram com medo, ficaram como mortos. Eles vão agora perante as autoridades, o sumo sacerdote, os fariseus, e relata para eles o que tinha acontecido. Sabe o que eles fazem? Fala para eles assim: olha, faz o seguinte, fala que vocês dormiram, vieram seus discípulos, roubaram o corpo e aconteceu isso. Se alguma coisa acontecer com vocês, nós vamos esconder vocês. Por que nós temos que entender isso aqui? Isso aqui é muito profundo. Primeiro, como é muito fácil nós acreditarmos na mentira. Existem pessoas que dizem assim, que uma mentira dita 10 vezes ou 100 vezes, ela se torna verdade. Na vida de muitas pessoas. Uma mentira dita com convicção, ela se torna uma verdade. E uma verdade dita sem convicção pode se tornar uma mentira. Como as pessoas estão propensas a ouvir a mentira? Eu quero a sua atenção aqui agora. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Porque, presta atenção, aqui tem duas contradições nessa situação aqui. Primeiro, como é que eles dormem vigiando o corpo de um homem? Não podia fazer isso. Como é que eles falam que foram os discípulos que roubaram? Se eles estavam acordados, eles não vigiou direito. Se eles estavam dormindo, como é que eles podiam afirmar que foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus? Mas ninguém questionou isso. E outra coisa pior, naquela época, soldado que estivesse vigiando algum prisioneiro, se ele deixasse esse prisioneiro escapar, ele tinha que pagar com a própria vida. Então, Pilatos tinha que mandar executar aqueles soldados tudo ali. Por isso que as autoridades religiosas deu muito dinheiro para eles, para que eles contassem essa mentira, e escondeu eles, para que eles não fossem mortos, porque eles sabiam disso. Eles sabiam que se alguém soubesse que eles tinham deixado os presos acontecer essa situação, roubaram o corpo daquele de Jesus, eles iam morrer, eles iam ser sentenciados à morte. Mas eu estou dizendo para vocês, como as pessoas, irmão, não entendem as coisas. Eram pessoas que conheciam, sabiam o que acontecia naquele sistema ali. Os judeus sabiam, as autoridades religiosas, mas eu estou dizendo, quando a pessoa não quer crer na verdade, não adianta você tentar provar para ela. Você que está aqui como crente, como servo de Deus, para de tentar discutir a palavra de Deus com quem quer saber de Deus, irmão. Quem convence as pessoas do pecado é Jesus, né? Se Jesus não trabalhar no coração das pessoas, jamais eu e você vamos conseguir fazer isso. Então não tem que ficar discutindo, querendo brigar. Eu falei com uma pessoa que estava afastada do Evangelho. Ele viu uma situação de uma pessoa no estado de droga, uma pessoa que estava numa situação difícil de abstinência, e estava pedindo dinheiro a todo mundo. E ali ele ficou naquela situação e deixou. Mas na hora que o camarada tocou no nome de Deus, ele ficou revoltado. Ele queria até bater no cara, mas meu filho, você não precisa querer proteger Deus. Deus sabe o que Ele faz. Não tenta defender Deus. Não tenta. Nós vivemos num mundo hoje repleto de incredulidade, irmão. Nós vivemos num mundo hoje repleto de pessoas que não querem saber de Deus. Jesus disse, né, que nós não podemos dar as pérolas aos porcos. As pérolas são a palavra de Deus que tem muito valor. Os porcos, eles não sabem distinguir aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor. O porco gosta de lixo, gosta de coisa que não presta. Tem muita gente nos dias atuais que não quer saber da verdade, que não quer mudar, que não quer converter, que não quer se arrepender. Aqui nós temos dois impactos da ressurreição, trazendo vida e também trazendo preocupação nos líderes religiosos. Por quê? Porque eles sabiam que era verdade, mas tentaram transformar a verdade em mentira. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, aonde eu quero discutir com vocês nesta noite, porque após os discípulos receberam notícias, as boas novas, que Jesus tinha ressuscitado, alguns creram e outros duvidaram. Outros duvidaram. Irmãos, nós vivemos num mundo desse jeito, num mundo repleto, onde nem todo mundo quer ouvir a verdade. Nem todo mundo. Tem gente que quer continuar consultando horóscopo, tem gente que quer continuar pegando um copo d'água, colocando na televisão, recebendo uma oração e achando que esse copo d'água vai mudar a sua vida. Tem gente que quer pegar um sal grosso dentro da igreja, espalhar dentro de casa, achando que vai proteger a sua vida.
Tem gente que quer continuar recebendo deserção e benzedeira, coisa que a Bíblia não nos ensinou isso. Tem gente que quer continuar na sua prática religiosa antibíblica. Nós temos que respeitar. Concordar é diferente, como eu disse aqui no início. É uma diferença entre concordar e respeitar. Respeitar, nós temos que respeitar tudo quanto é tipo de prática religiosa. Mas concordar não. Porque se não tiver dentro da palavra de Deus, que seja anátema. Como Paulo disse aos crentes de Gálatas, no capítulo número 2. Se alguém pregar o Evangelho, mesmo um anjo do céu, a qual eu não vos tenho ensinado, que seja anátema, ou seja maldito. Então nós temos a régua aqui, a palavra do Senhor. Mas infelizmente tem muitas pessoas que querem ainda continuar crendo nas mentiras, que querem ainda continuar nesses aparatos que não trazem resultado nenhum, nesses enganos de Satanás. Porque, irmãos, uma coisa que eu quero dizer para você: o inimigo tenta invalidar a palavra de Deus na nossa vida. O inimigo tenta, porque após Jesus ressuscitar, irmão, ele aparece para os seus discípulos. Ele não apareceu para o sumo sacerdote, ele não apareceu para os fariseus, ele não apareceu para Pilatos, nem para Anás, Caifás, ou algum homem importante daquela época, nem Herodes. Jesus aparece para a sua igreja, para o seu discípulo, porque Jesus queria confirmar no coração deles: a minha palavra jamais vai deixar de se cumprir. Passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra jamais vai de passar. Aleluia. Mas o inimigo tenta invalidar isso. Uma das estratégias de Satanás hoje, irmãos, é invalidar a palavra de Deus no coração das pessoas. Sabe por quê? Satanás sabe o que Deus tem preparado para nós. Ele sabe. E ele foi expulso lá de cima. Ele era um querubim ungido. Ele era um dos regentes de coral. Ele desceu do céu. Ele, porque tentou ser igual a Deus, veio para a terra. Então ele sabe o que Deus tem para cada um de nós, que é a eternidade, que é a vida eterna. E ele sabe o tanto que ele quer impedir nós e a nossa família de estar na presença do Senhor. É tempo, irmãos, nós temos mais compromisso com Deus. Porque quando eu creio num Cristo ressurreto, eu sei o valor da comunhão, eu sei o valor do perdão, eu sei o valor, meu irmão, da amizade, eu sei o valor da igreja, eu sei o valor, aquilo que a palavra de Deus valoriza. Mas quando eu não tenho realmente o entendimento correto daquilo, da ressurreição, eu começo a servir a Deus de qualquer maneira, daquilo que eu acho que é verdade, daquilo que eu acho que é mentira, né? Não tem espaço, irmãos, para os desigrejados. Porque após o Senhor ressuscitar aqui, ele aparece para o seu discípulo. A primeira coisa para os seus discípulos, a primeira coisa que ele fala: é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Jesus disse: todo o poder, não é um poder limitado, não é um poder efêmero, é um poder permanente. Todo o poder, é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, presta atenção, ide, ensinai e batizai. Ide, aqui fala de serviço. Aqui fala de serviço. Eu quero que você entenda isso. Deus não salvou o homem para ele não fazer nada para Deus. A minha vida, meu irmão, e a sua vida é um sacrifício ao Senhor. Quando nós entendemos isso, nós doamos em favor da obra de Deus, nós doamos em serviço para a causa do próximo. Porque foi para isso que Jesus nos salvou, para nós anunciar a sua palavra. Marcos 16:15, o Senhor fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Marcos destaca isso, a ordem imperativa de Jesus: ide, pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Uma coisa que nós temos que entender, irmão: existem muitas pessoas, com todo respeito aos amigos e parentes que estão aqui hoje, existem muitas pessoas que é amigo da igreja, gosta de ouvir o Evangelho, mas não ainda tomou uma posição. O primeiro passo que eu dou para a minha fé é aceitar a Cristo como Salvador, é aceitar Jesus como Salvador. Por quê? Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. João 14, versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum lugar há outro nome dado entre os homens a qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo. O nome de Jesus já traz ali a sua missão: Salvador ungido. Amém? Jesus é o grego de Josué. Josué significa: o Senhor é a salvação.
Jesus significa Salvador ungido. Então, no seu nome que foi dado pelo anjo, ele já recebeu a sua missão de salvar os pecadores. Como escaparemos nós se nós não atentarmos por uma tão grande salvação? Como nós vamos ser salvos se nós não aceitarmos Jesus como Salvador? Porque é Ele que é o mediador. Mediador é aquele que está na frente, né? Aqui, irmãos, é uma figura do advogado. Você não pode ir perante o juiz sem um advogado. Quem te representa perante o juiz é um advogado. É ele que é seu mediador entre a sua situação e a justiça. Então, entre a nossa situação e a justiça de Deus, quem é o mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, no capítulo 5 de Apocalipse, ele fica preocupado. Por quê? Ele viu ali as maravilhas de Deus. E aí ele ficou preocupado porque ele viu um livro, né? Mas ninguém foi achado na terra digno de desatar o selo e abrir o livro, ler o que estava no livro. E João chorava muito. João chorava muito. Mas ali ele ouviu uma voz: não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia! O leão da tribo de Judá está aqui nessa noite. Bendito é o nome do Senhor. Ele não está aqui mais como cordeiro, mas ele está aqui como leão, para tratar a sua causa, para tratar a sua situação. Se você entrou aqui desanimado, ele está aqui para te avivar nessa noite. Se você entrou aqui sem esperança, ele está aqui para trazer novamente no seu coração a esperança, porque ele está ungido. Aleluia! Porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Bendito é o nome do Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Então, meus queridos, ele tem todo o poder. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Mas eu tenho que entender o que é ser criatura e o que é ser filho. Criatura, todo mundo é. Filho só passa a ser quando a pessoa entrega a sua vida para Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Não nasce da carne, não nasce do sangue, mas é aquele que crê no seu nome. Então, para se tornar filho de Deus, tem que entregar a vida para Cristo. E o segundo passo que nós fazemos depois de entregar a vida para Cristo é entender o que significa batismo em água. Isso aqui não é apenas um banho. Isso aqui não é apenas eu vou entrar aqui, vou resfriar minha cabeça, está fazendo muito calor. Não. Batismo significa morte. Batismo significa identificação. É um ato público de fé, a qual nós dizemos para o mundo que a partir de agora eu pertenço a Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4, versículo 4, Paulo mostra isso. A semelhança da sua morte e a semelhança da sua ressurreição. Então, a hora que você desce as águas, que você se mergulha naquela água, está significando ou simbolizando a sua morte para a velha vida. E quando você se levanta, você está se ressurgindo para uma nova vida, segundo a vontade, os preceitos, a direção do Espírito Santo de Deus. É um ato de fé. Aí você você se torna agora o quê? Membro do corpo de Cristo. Você se faz parte da família de Deus. A partir do momento que você batiza, você só se torna membro a partir do momento que você desce as águas e reconhece Jesus como o Senhor da sua vida e mostra para o mundo agora que você pertence a Deus. Amém? E aí você se torna apto a participar da comunhão que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, meu irmão, é uma das ordenanças do Senhor Jesus, que diz: fazei até que ela se cumpra no reino de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Através da ceia, nós lembramos da sua morte, nós lembramos do seu sacrifício, nós lembramos que Jesus foi humilhado, que Jesus passou por injustiça, que Jesus sofreu, mas ele venceu por nós, ele cumpriu a justiça de Deus, ele pagou o preço do nosso pecado e nos tornou aptos para estar na mesa do Senhor, na presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E também lembramos da sua ressurreição, do seu triunfo sobre o mal, do seu triunfo sobre o pecado. Irmãos, para nós entendermos a profundidade disso, esse impacto na vida dos discípulos, você tem que ler o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, depois que primeiro Jesus fica com eles ali, Evangelho de Lucas capítulo 24, bem no finalzinho,
Jesus fica por espaço de 40 dias com seus discípulos, ensinando para eles a palavra de Deus, reafirmando as suas convicções, comendo com eles, e aquela alegria estava muito grande. Mas depois o Senhor mandou eles ir lá ao cenáculo, ficar lá reunidos, porque o Senhor ia cumprir o que ele disse em João capítulo 16, que ele ia, mas não ia deixar que eles voltem, ele ia enviar o Consolador, para que estivesse com eles, ensinando e guiando eles em toda a verdade, o Espírito Santo, que o mundo não poderia receber, mas que eles receberiam e estaria com eles, dando para eles instruções, para que eles pudessem vencer todas as dificuldades e se tornassem testemunhas eficazes do Senhor ressurreto. Então Jesus mandou eles ficar no cenáculo. No livro de Atos capítulo 2, nós vemos esses acontecimentos, mas o que me chama mais atenção é Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus estava ali junto com eles, e eles falaram: Senhor, nesse tempo o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Eles estavam preocupados com muitos ali, no reino terreno. Jesus disse para eles assim: olha, não vos pertence saber os tempos e as estações que meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês vão ser o quê? Vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins dos séculos. Então o Senhor não falou nada, mandou eles serem o quê? Testemunhas da sua ressurreição. Depois eles viram Jesus subir, ficaram olhando Jesus ser assunto ao céu. Aí de repente aparece quem? O anjo, dizendo para eles assim: olha, você está vendo esse Jesus subir? Assim como vocês estão vendo ele subir, ele há de descer, ele há de voltar um dia. Bendito é o nome do Senhor. E os discípulos, meus queridos, ficaram naquela alegria, pregando a palavra de Deus, ganhando almas, ensinando, tendo amor, tendo comunhão com o povo. E a igreja crescia e se fortalecia cada dia, porque o Senhor dava graça e abençoava de uma forma maravilhosa e toda especial. Nós não podemos fugir do propósito de Deus para a nossa vida. Atos capítulo 3, quando aquele homem é curado daquela situação, e as pessoas que conheciam aquele homem ficaram ali olhando para ver o que estava acontecendo. Pedro sai para fora e fala assim: por que vocês estão olhando para nós? Como se fosse pela nossa virtude ou poder que esse homem está curado, que esse homem está em perfeita saúde. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor que vocês rejeitaram, que vocês negaram, que vocês crucificaram, ressuscitou, e é no nome dele que esse homem está nessa perfeita saúde. Aleluia! Eu quero dizer nesta noite: o diabo está armando para muitas pessoas, o diabo está desanimando muitas pessoas, mas na autoridade do Espírito Santo, abra o seu coração, enche da presença de Deus. Ou você vai ser vencido, ou você vai vencer. Mas eu creio que Deus quer que você vence. Se você quer vencer, Deus vai assinar em cima e você vai vencer a dificuldade. Vai continuar firme na presença de Deus, porque o Senhor tem prazer na sua vitória. Meu irmão, tem muitos crentes hoje olhando só para o problema, tem muitos crentes olhando só para a dificuldade. Quando nós olhamos para a terra, nós só vemos desânimo, nós só vemos pecado, nós só vemos essa terra se deteriorar cada dia mais. Ficamos preocupados: meu Deus, como é que nós vamos fazer? Mas querido, lembra, todo o poder está na mão do nosso Cristo. Todo o poder foi dado para Ele, e Deus otorgou esse poder para a igreja. É por isso que nós não podemos apagar o Espírito Santo da nossa vida. É o Espírito Santo que te dá alegria, é o Espírito Santo que te dá integridade, é o Espírito Santo, meu irmão, que te otorga, aleluia, graça, unção, para que você entenda, para que você reconheça os problemas e as dificuldades que você enfrenta, mas saiba que Deus é maior, que o Senhor é maior na sua vida, e Deus tem sempre um milagre novo para fazer na nossa vida. Aleluia! Deus tem sempre um milagre novo. Porque, para mim terminar aqui, você já viu as dificuldades? Aqui eu falei bem rápido, eu poderia adentrar mais profundo em algumas questões, mas eu quero só falar aquilo que Deus tem para nós aqui nesta noite. Você já viu a dificuldade? Primeiro, Jesus ressuscita, as mulheres vão lá e falam para os discípulos, alguns creem, outros não. Os soldados que viram o anjo na porta, eles não viram Jesus ressuscitado. A gente tem que entender isso. Os soldados não viram Jesus ressuscitado, eles viram apenas o anjo assentado em cima da pedra. E ali, esse acontecimento trouxe um impacto. Eles ficaram com medo, ficaram estarrecidos, mas eles entendiam que aquilo ali era algo do céu. Eles entenderam que aquilo ali era algo sobrenatural. Foram lá e contaram para quem? Para o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote eram os peritos religiosos da época. Eram aqueles que
Falavam que entendiam, os teólogos, né? Os ortodoxos. Então, quantas vezes eles viram Jesus falar que ia ressuscitar? Quantas vezes eles viram Jesus falar que era o Filho de Deus? Né? Se a gente ler Marcos capítulo número 2, versículo 1 e 11, você vai ver o que aconteceu lá em Cafarnaum, quando Jesus estava na sua casa. Por quê? Foi pessoa de várias partes para ouvir Jesus, mas foi lá quem? Os fariseus, os principais, para ver o quê? Tentar pegar Jesus em alguma coisa, tentar desmascarar Jesus. E de repente entra um paralítico pelo telhado, e o Senhor olha para cima e fala assim: perdoados estão os teus pecados. No coração deles eles pensam: esse homem blasfema, quem pode perdoar pecado senão Deus? Como Jesus é Deus, ele conhece o que as pessoas pensam no coração. Ele diz: por que vocês arrazoais no seu coração sobre isso? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Paralítico, te digo: levanta, toma sua cama e anda. E na mesma hora aquele homem pegou sua cama e saiu na presença de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eles ficaram lá calados, estarrecidos, mas o povo começou a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, meu irmão: tem gente que não quer ouvir a verdade. Tem gente que vai morrer e vai perder a sua salvação porque não quer a verdade, não aproveitou a oportunidade que Deus deu. Nós temos um prazo de validade aqui na terra, meu irmão. Eu não sei se vai ser 100 anos, 80. O salmista disse que após 70 é canseiro e infarto. E se alguém chegar, né, depois por a sua robustez, também é canseiro. Hoje nós sabemos que a tecnologia tem levado pessoas até a viver mais de 100 anos. Mas mesmo assim, viveu 100, viveu 120, não é nada comparado com a eternidade. Não é nada comparado com a eternidade. Deus não tem, irmãos, uma vida limitada para nós. Deus tem vida eterna para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que te adoram. Deus não está mendigando a adoração de ninguém, meu irmão. Deus não está, é você e eu que precisa agradecer a Deus. É eu que preciso de Deus. É a minha família que precisa de Deus. Feliz é aquele que entende isso. Amém? Mas uma coisa é certa: ninguém vai poder reclamar que não teve oportunidade. Apocalipse, capítulo de número 15, versículo, Apocalipse, capítulo número 20, versículo 11 até o versículo número 15. Apocalipse, capítulo número 20, versículo 11 até o 15. Fala do juízo final, a qual as pessoas vão ressuscitar para ser julgadas. Essa ressurreição vai ser uma ressurreição de condenação. É as pessoas que não tiveram seu nome no livro da vida. É as pessoas que não quiseram se arrepender, não quiseram se voltar para Deus. É gente que viveu nesse mundo fazendo miséria, fazendo pai chorar, fazendo mãe chorar, não dando valor, trazendo a sociedade mais difícil do que ela é. São pessoas, irmãos, terríveis. Todos vão ser ressuscitados para ser julgados e ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas que eu e você possamos estar na presença de Deus. Que eu e você possamos estar, meus queridos, nas bodas do Cordeiro, na eternidade com Deus. Amém? Então entenda isso nessa noite, porque a ressurreição, ela mostra para nós que o Senhor cumpre a sua palavra. E uma das grandes promessas que a igreja está esperando nesses últimos dias é o arrebatamento. A igreja está esperando o arrebatamento. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, Paulo fala do arrebatamento da igreja. Paulo fala, aleluia. Paulo diz: olha, primeiro vai ressuscitar os mortos, depois nós que estivermos vivos, juntamente encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo final, Paulo fala que aquilo que é corruptível vai se transformar naquilo que é incorruptível. Aquilo que é mortal vai se transformar na imortalidade. Aquilo que é ignômino vai se transformar, irmãos, em glória. O que é que Paulo está dizendo? Desse corpo pecaminoso que nós temos. E quando acontecer isso, aleluia, vai bradar: onde está a morte e o seu aguilhão? O último aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 58 Paulo fala: seja constante e abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. Aleluia, bendito é o nome do Senhor.
é maravilha servir a Deus, irmãos. Fiquem de Deus, eu quero orar por vocês. Aleluia. Deus já falou o que eu tinha que falar aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. A presença do Espírito Santo está forte aqui nessa noite. Abra o seu coração nessa noite. Aleluia. Deixe de ser um crente religioso. Seja um verdadeiro adorador. Peça ao Espírito Santo para jogar a cinza fora do desânimo, a cinza fora, meu irmão, da murmuração, a cinza fora da incredulidade. Quantos tem dentro da igreja incrédulo? Quantos tem dentro da igreja duvidando das promessas de Deus? Você pode duvidar se alguém falar alguma coisa que não está na palavra, mas se está na palavra, acredita. Amém? Acredita, porque Deus quer mudar as coisas na sua vida. Deus quer mudar as coisas na sua casa. Vamos orar nessa noite e depois nós vamos entrar no barco do batismo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nesta noite, Senhor, nós pregamos a tua palavra. Nesta noite, meu Pai, que o Senhor possa abençoar de uma forma maravilhosa os nossos novos membros que vão descer as águas a partir deste momento. Eu peço ao Senhor que venha estar abençoando de uma forma maravilhosa e toda especial a vida dos teus filhos. Usa de misericórdia, meu Deus. Joga por terra, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, todo desânimo, todo embaraço, tudo aquilo, meu Pai, que serve de pedra de tropeço na vida do meu irmão, na vida da sua família, venha cair por terra. E que o Senhor, meu Pai, esteja no nosso coração, nos abençoando de uma forma maravilhosa e toda especial. Tenha liberdade, Espírito Santo, tenha liberdade de acender a chama no nosso altar, porque, meu Pai, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que o Senhor esteja nesta noite, recebendo a nossa oração com incenso suave até a tua presença. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. 2023 tem que ser diferente. Nós não queremos, Pai, viver um cristianismo de conformismo, um cristianismo, meu Pai, mundano, um cristianismo, meu Pai, fora dos padrões bíblicos, mas queremos viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, ser testemunho ocular do teu milagre, da tua salvação, das tuas bênçãos, do teu perdão, da tua reconciliação. Pai, em nome de Jesus, traga alegria, traga, Senhor, gozo na nossa alma, que está na tua presença, meu Pai. Acende a chama nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que nesta noite abra nossos olhos para que nós venhamos ver as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta sua mão comigo para cima assim. Levanta sua mão comigo assim. Aleluia. Bem forte. Levanta. Canta comigo assim, bem forte. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
Aleluia. Sinta o amor do Senhor na sua vida. Sinta o bálsamo de Gileade descendo sobre a sua vida, sobre as suas feridas, sobre as suas decepções e trazendo alegria, trazendo uma nova perspectiva para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.